Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Armstrong, sou professor de Economia para a CACD. Na verdade, muitos de vocês já talvez me conheçam, de muitos anos dando aula de inglês para a CACD, mas, como a maioria de vocês também sabe, eu, na verdade, tenho minha formação na área de economia. Eu fiz relações internacionais na graduação lá nos Estados Unidos, mas lá eu já peguei muitas das cadeiras de economia, né? Porque lá, na verdade, relações internacionais nos Estados Unidos é muito economicista. Fiz mestrado em Economia Política Internacional na FRJ, no Instituto de Economia, e fiz doutorado em Administração com Foco em Governo na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da IBAP, da FGV, aqui no Rio de Janeiro, que também é basicamente um doutorado em Economia. A questão é que o foco da pesquisa tende a ser menos mercado financeiro e mais atuação de governos mesmo, ou o impacto da economia na política, ao contrário do programa de economia puro, digamos, FGV, onde é uma coisa mais economia do setor privado. Então, minha formação é bastante extensa nessa área. Eu virei professor de inglês para ser ACD por questões de vida, né, por ter feito minha formação nos Estados Unidos, estar envolvido nesse mundo do CACD, mas minha formação é na área de economia, já atuei como professor de economia em diferentes momentos e sempre houve bastante pedidos, né, muitos pedidos dos alunos para que eu viesse a dar aula de economia para a CACD, mas como eu estava nesse processo de doutorado, que é absolutamente cansativo para dizer o mínimo, eu evitei, né, começar um curso agora, naquele momento, porque eu achava que ia me tomar muito tempo, eu não ia conseguir me dedicar bem o suficiente para entregar o melhor curso que eu pudesse entregar para vocês. E agora eu terminei o doutorado, então estamos aqui nessa empreitada de construir um curso novo para a CACD, um curso que seja bastante acessível em todos os sentidos, desde o sentido financeiro até o sentido didático, metodológico. Eu sei que economia para a CACD é uma matéria que assusta muita gente, a maioria das pessoas aqui no Brasil que não teve uma formação, uma pegada um pouco mais para o lado das exatas, tende a sentir muito medo de economia. Então, no CACD tem muita gente que vem com formação em direito, formação em história, ou relações internacionais mesmo, e talvez tenha tido muito pouco contato com algumas das metodologias, ou simplesmente o tipo de se pensar, análise que a economia usa. Hoje em dia isso está mudando, porque a academia ela demanda cada vez mais que as pessoas tenham habilidades quantitativas, mas se você tem menos, ou na verdade, falando, se você tem mais aí de 27, 28 anos de idade, 29 anos de idade, você dificilmente pegou algum período na sua faculdade de humanas onde você tenha tido alguma introdução, algum contato realmente profundo com metodologias quantitativas, certo? Se você é mais novo, se você acabou de sair da faculdade, você provavelmente já teve algum contato, porque a academia está muito indo para esse lado, como eu falei, meu doutorado é justamente nessa interseção entre economia e ciência política, e mais foi um doutorado basicamente quantitativo, né? Então, nas minhas análises, se você ter uma ideia, na minha tese, a tese na FGV é composta por 3 artigos. Nos meus 2 primeiros artigos, eu usei análise quantitativa, só um com análise qualitativa. Então, se você é de uma geração um pouco mais jovem, você talvez já tenha tido contato com isso desde a graduação, mesmo não sendo de uma área mais de economia ou de exatas. Se você já está mais perto da casa dos 30, ou já passou dos 30, você provavelmente não teve esse contato. Se você está uns 40 para cima e for assim, na área de humanos, você com certeza não teve esse contato. E eu estou aqui justamente para ajudar você que, por uma razão ou outra, seja por ter tido pouco contato, seja por simplesmente sentir dificuldade com esse tema, tenha muito medo da matéria de economia para se aceder. Eu sei que é uma matéria que causa bastante insônia em bastante aluno, e a ideia aqui é construir um curso conjuntamente com as suas sugestões, com as suas críticas, com as suas demandas, para que a gente possa ajudar vocês nessa jornada de direção ao branco da maneira mais eficiente possível, maximizando o custo-benefício da sua hora gasta aqui, do seu dinheiro gasto, do seu esforço mental gasto, e promovendo os melhores resultados que a gente puder alcançar
em termos de preparar vocês para essa prova difícil, que é a prova de economia do CSD. Ela não é uma prova difícil do ponto de vista quantitativo mesmo, você raramente vai ter que fazer alguma espécie de matemática ali, mas conceitualmente ela é uma prova bastante intensa, é uma prova bastante demandante e ela vai cobrar que vocês tenham internalizado a matéria bem, para que vocês consigam dialogar com a questão de uma maneira objetiva, simples e consigam entender o que a banca está cobrando e consigam chegar à resposta que a banca espera de você da maneira mais rápida e indolor, digamos assim, possível, tá? Como vocês sabem, esse curso aqui, ele é também montado para atender as diferentes necessidades e demandas dos alunos. Então, a gente tem dois tipos de curso, as aulas são iguais para os dois tipos, mas a gente tem dois tipos de curso aqui. A gente tem o curso por módulos, que você pode comprar cada módulo individualmente, micro e macro sendo esse primeiro módulo que a gente está começando hoje. Depois vamos ter o módulo de economia internacional, depois o módulo de economia brasileira. Você tem um módulo que você simplesmente paga uma assinatura via Hotmart, e você pode ficar por um tempo indefinido pagando assinatura e acessando as aulas como quiser. Tá? Então, ou se você quiser ficar pouco tempo, não quiser gastar o dinheiro do módulo em si, mas não, vou assistir essas aulas aqui pontualmente, você pode fazer uma assinatura por um curto período de tempo. Então, a ideia aqui é te dar flexibilidade e vocês façam essa avaliação do que vale mais a pena para vocês em termos de tempo, esforço, dinheiro, etc, etc, etc. Tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai começar bem no passo a passo. Como eu falei, esse curso é para aquelas pessoas que têm realmente dificuldade com a matéria de economia, que sentem um medo, sentem aquele frio na barriga, meu Deus, vou ter que estudar economia, preferir aprender chinês. Eu prometo para você que vou tentar tornar a economia interessante, tentar tornar a economia uma matéria que seja acessível, e tornar a economia uma matéria que seja algo prazeroso mesmo, porque eu acho que é difícil a gente aprender bem uma coisa a qual a gente desgosta, certo? Então vamos tentar deixar isso aqui o mais legal possível. Vamos sempre conectar com exemplos do mundo real. Vamos, desde essa primeira aula de hoje, já olhar para questões antigas de prova de primeira fase, e ocasionalmente segunda fase, e ocasionalmente simulados, para já pôr em prática muito daquilo que vocês aprendem comigo. E, finalmente, essa é a mensagem que eu não posso reiterar o suficiente, que é absolutamente importante, que é não deixem de entrar em contato comigo e fazer perguntas. Vocês têm acesso a mim via o próprio Hotmart. Vocês também têm acesso a mim via meu Instagram, Armstrong Online CSD. Vocês têm acesso a mim via os grupos de Telegram. E se você me pedir alguma dessas plataformas, eu vou também te passar no WhatsApp. Então, jamais, jamais deixa de tirar dúvidas comigo. Este curso é para ser um curso interativo, apesar desse formato de aulas gravadas. Ok? Então, sempre estarei 100% disponível para ajudar vocês. Beleza? Então, vamos entrar no material aqui. Primeira aula, o que é economia, como pensar sobre economia, onde você já precisa começar a mirar para conseguir pensar da maneira correta. Eu acho que economia eu comparo meio que andar de bicicleta. Assim, no começo vai tomar uns tombos, o seu raciocínio vai querer sair do fio da meada lógico e sempre tem uma certa ordem de pensamento para você fazer as conexões corretas. Você vai, nessa afobação de querer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai se embananar, mas não tem problema. Eu estou aqui, como eu falei, para ajudar vocês a organizar esse pensamento, trazer tudo para o chão, botar na ordem correta e fazer a coisa fazer sentido para vocês. Beleza? Então é um grande prazer que vocês estejam aqui. Estou muito animado para começar esse trabalho com vocês. Eu acho que a gente pode criar um curso muito legal que vai revolucionar esse mercado das aulas de economia para a CACD. E estou aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível. Tá bom? Então vamos começar aqui com o compartilhamento da minha tela. Imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Ok, gente. Deixa eu também botar só um café para a cabeça funcionar e vamos do começo falando sobre economia. A gente já deu uma prévia agora aqui sobre o funcionamento do curso, mas só para reiterar coisas que já haviam sido ditas para vocês, como que o curso funciona? Bom, são aulas teóricas seguindo a ordem do edital. Tá? A ordem do edital, na verdade, é bastante conveniente para a gente. Não tem nenhuma coisa muito que eu acho que a gente possa mudar ali, mas se eu achar necessário, eu vou mudar
talvez apresentar um tema ou outro antes, né, de outro tema, né, mudando a ordem do edital, mas 95% do tempo a gente vai estar seguindo a ordem do edital, porque realmente o edital faz um bom apanhado nesse sentido. A gente vai ter também uma abordagem prática, então a gente vai olhar como cada tema cai na prova, com exercícios ao final de cada aula, tá? Em geral, exercício de primeira fase, mas ocasionalmente nós vamos fazer também exercícios de segunda fase. Como eu falei, nós temos 3 módulos. Se você estiver comprando os módulos individualmente, você pode comprar eles e você vai ter acesso aí por 2 anos a esse módulo que você comprou. Esse acesso vai ser por aquele valor fixo cheio que você pagou, né? Ou se você preferir o sistema de assinatura, que também pode te dar mais flexibilidade, dependendo do seu horário, de quanto tempo você quer ter acesso ao curso. Então, daí você vai ter acesso aos 3 modos à medida que eles forem sendo lançados, tá? De novo, a ideia aqui é dar total flexibilidade para você. Leituras, eu coloquei muita coisa na ementa, muitos capítulos. Aliás, muitos dos livros já estão na plataforma no Hotmart. O único livro que eu não consegui colocar até agora é o livro do Mankio, porque é um arquivo de PDF muito grande, mas eu vou quebrar este livro em partes e vou colocar na plataforma no Hotmart para você na primeira aula. Está lá conteúdo, PDFs e leituras. Antes da aula número 1, você pode acessar lá e já fazer download de alguns desses livros. Se alguma coisa não estiver disponível para vocês no Hotmart, que estiver na ementa, muito provavelmente é porque eu também não tive acesso a esse PDF, eu tive acesso ao livro físico, mas entre em contato comigo, eu posso ajudar vocês a conseguir esse PDF ou indicar onde vocês podem eventualmente acessar a cópia física daquele livro, tá bom? Começando bem do começo. A economia, vamos contar um pouco de história aqui. A economia, ela surge como uma ciência que olha para a análise das relações políticas entre os grandes atores, né? Começando lá no William Pitt, no século XVII, que vai culminar, ele vai passar, né, colega do Hobbes, que escreve o Leviatã. O William Pitt está escrevendo na época da Revolução, perdão, da Guerra Civil Inglesa, lá entre a Revolução do Oliver Cromwell, 1640, a década de 1650, quando a Inglaterra brevemente vira uma república, mas a restauração da monarquia. Isso passa pelo Adam Smith, que ele escreve sobre riqueza das nações, e não tem uma conta no Riqueza das Nações, aliás, está aqui atrás de mim, o Riqueza das Nações. A gente pode abrir ali o livro, eu mostro para vocês, não tem nenhuma equação no Riqueza das Nações. Tá? Quando o Davi Ricardo escreve os ensaios sobre trigo e os outros textos dele, também muito pouco matemática, idem quando Marx escreve o Capital, que é basicamente o período que a gente chama de economia clássica. Então, a economia clássica, quando eu disser economia clássica, estou dizendo esta economia do século XIX que vai até o Marx. E isso tudo aqui é só para ajudar vocês a entender, tá? Isso aqui não é conteúdo de prova, isso é só para ajudar vocês a entender. E este é um período em que a economia é tratada como uma economia política. A partir da década de 1870, com a chamada Revolução Marginalista, nós vamos falar disso extensamente aqui ao longo do curso, a economia adquire essa personalidade muito próxima das ciências naturais, ou o que nós chamamos em português de ciências exatas. É a partir desse momento que a economia começa a ser premiada pela matemática, pelo raciocínio quantitativo, e ela vai emprestar os termos mesmo, a lógica do pensamento da ciência que estava crescendo e revolucionando o mundo naquele momento, que era a física. Então, não é à toa, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente chama um mercado que está em equilíbrio de um mercado em equilíbrio. Isso vem de um conceito da física. Então, é bom pensar que são relações físicas, de causa e efeito. Como eu coloquei aqui para vocês, deixa eu pegar meu apontador. Pensem no jogo de bilhar, tá? Relações de causa e efeito. Essa bolinha bate aqui nessa bolinha e manda essa bolinha para cá em direção aqui à caçapa, tá? São relações de causa e efeito. E sempre isto acontece em uma ordem. Então vamos dizer que você estivesse no começo do jogo de bilhar aqui, você tem aquele conjunto de bolas, você vai dar aquela tacada inicial para esparramar as bolas e começar o jogo. Como essas bolas vão se espalhar pela mesa,
Depende, obviamente, da força que você colocou no taco, do ângulo que você colocou no taco, de como a bolinha branca bateu nas outras bolas, em qual bola ela bateu, qual a relação das outras bolas uma com a outra. E você poderia, teoricamente, tendo todas essas informações iniciais, calcular qual vai ser a posição final de cada bolinha a partir daquela primeira pancada, certo? Abstratamente você conseguiria fazer isso, conceitualmente, certo? Se você tivesse todos os dados. Os cientistas fazem isso o tempo todo. Um astrofísico está calculando a distância de uma estrela e a direção do movimento dela, quando ela passar em relação à galáxia, não sei das quantas, você consegue, através de milhares de dados, chegar a conclusões muito precisas em relação ao que vai acontecer no tempo futuro. De novo, física funciona assim. Todo mundo aqui teve contato com física lá no ensino médio, vocês se lembram daquelas provinhas em que o professor pede que você calcular alguma coisa que vai acontecer no futuro, a partir do princípio que você tem as informações necessárias para aquele cálculo na tua mão. A economia tenta fazer isso. Ela tenta fazer isso. Tá? Esse é o objetivo da economia clássica, agora estou usando clássica no sentido de ortodoxa. Tá? Clássica no sentido dessa economia matemática. Ou mais precisamente, para não confundir com a economia clássica lá do Adam Smith, Ricardo e Marx, que nós vamos chamar de agora em diante de economia neoclássica. A neoclássica, de novo, que são os novos clássicos. É o que a gente chama de economia ortodoxa, são os neoclássicos, tá? Então a gente tem que pensar a economia desse ponto de vista de causa e efeito. É por isso que tem tanta matemática em economia, porque ela quer ser a física. Ela quer ser uma ciência exata, mas ela não é. Ela não é porque ela lida com seres humanos. E daí é onde toda a briga que a gente vê o tempo todo, vocês podem estar assistindo no jornal, assistindo Globo News, lendo Valor Econômico, lendo The Economist, vocês veem os economistas discordando, discutindo e fazendo previsões erradas e batendo no outro o tempo todo. Vocês veem sempre muitos vieses acadêmicos, teóricos, metodológicos, ideológicos permeando essa disputa da economia, porque ela é uma ciência humana. A economia é uma ciência humana, tanto quanto a história é uma ciência humana. A questão é, por ela ter desenvolvido muito essa metodologia quantitativa, inspirada nas ciências exatas, principalmente na física, hoje a economia ortodoxa neoclássica é muito baseada em métodos quantitativos. E esta proeminência da economia no âmbito da política desde a Guerra Fria, isso é uma coisa que começa a mudar muito a partir da década de 40, 50, depois do fim da Segunda Guerra. A economia foi se tornando cada vez uma ciência mais influente nos círculos políticos, nos meios políticos. A economia, a metodologia econômica foi, de certa forma, colonizando as outras ciências humanas. Então, hoje em dia, um cientista político, alguém que trabalha com relações internacionais, dependendo do campo das relações internacionais, ou um sociólogo, essas ciências sociais em geral, hoje, todas se aproximam muito da economia. Muito da economia. Usando os mesmos métodos, ou métodos muito parecidos, e partindo de pressupostos metodológicos positivistas muito parecidos. Isso é um fato histórico que decorre de uma certa colonização liderada pela academia norte-americana, que é muito baseada em métodos positivistas quantitativos. E isso foi afetando as outras ciências, as ciências humanas. Tá? Então, hoje, cada vez mais, se você for um cientista social, estou usando como guarda-chuva de história, sociologia, ciência política, relações internacionais, economia, você não pode abrir mão, se você quiser ser um acadêmico, de ter grande domínio sobre métodos quantitativos. Tá? E, de novo, a origem disso tudo está lá a economia, na década de 1870, com a chamada Revolução Marginalista, o surgimento da chamada economia neoclássica, que pensa a análise metodológica do seu objeto de estudo como algo de relações de causa e efeito mensuráveis quantitativamente. Tá? É por isso que a economia é tão forte na matemática. Então, assim como existem as leis da física,
Na economia, a gente vai tratar ou a gente vai lidar com as leis da economia. Só que as leis da economia variam de escola para escola. Para fins de se aceder, a boa notícia é você jamais vai precisar fazer conta, como a gente já falou. Você tem que entender conceitos. Ou seja, vocês têm que entender quais são as relações de causa e efeito com as quais vocês estão lidando em relação a um dado conceito de economia que a banca está te testando ali. Você tem que entender qual é a ordem em que uma bolinha aqui na mesa de bilhar vai bater na outra e qual vai ser o resultado final daquelas ações, dependendo, de novo, das ações iniciais desse jogo. Tá? Então, você vai sempre ter uma ação número um que leva a uma ação número 2 que leva a uma ação número 3 que leva a uma ação número 4 e que resulta numa ação final número 5, por exemplo. Então, o que você tem que ser capaz de fazer é entender as setinhas e o porquê de elas terem esta ordem. Entender conceitos de relações, de causa e efeito. É assim como o economista pensa. E a matemática, ela é só um método de expressar essas relações de causa e efeito. Então vamos pensar sempre em relações de causa e efeito. Tá? O que acontece a partir desse movimento inicial? E a partir disso, usando os conceitos que vocês vão ter em mão, que eu vou ajudar vocês a aprender, vocês vão ver que a matéria começa a se tornar mais simples, inteligível e, de novo, espero eu, prazerosa. Beleza? 10 princípios da economia. Isso aqui é o que o Mankell coloca lá no comecinho do livro dele. Aqui a gente já lida com alguns conceitos importantes. Número 1 sendo as pessoas enfrentam trade-offs. O que são trade-offs? Trade-offs são escolhas que implicam que para ter uma coisa, você tem que abrir a mão de outra. Certo? Ah, eu quero descansar bastante este fim de semana, porque estou muito cansado. Mas se eu descansar bastante, eu vou perder a festa de aniversário do meu amigo, que ele quer fazer uma festa, um churrasco o dia inteiro de sábado, e não estou afim de gastar meu sábado o dia inteiro numa festa cheia de gente, estou precisando ficar sozinho e ler um livro. Isso é um trade-off, você tem duas opções. Ou você vai para a festa e agrada teu amigo, mas você vai continuar cansado, ou você fica em casa, descansa, lê um livro, mas daí você pode deixar seu amigo chateado. Trade-off. Ah, eu quero assinar o curso. Vou pagar um valor todo mês para ter acesso ao curso, por quantos meses eu quiser. Quando eu não quiser mais o curso de economia do Rodrigo, eu cancelo a assinatura e eu vou ter gasto X reais de dinheiro. Ah, não. Como eu sei que eu vou precisar de muito tempo para assistir todas as aulas, porque eu estou fazendo tudo muito passo a passo, eu vou comprar cada módulo e vou ter um acesso infinito aí, por anos, por 2, 3 anos, ao curso como um todo, e não fico lá pagando um valor todo mês. Trade-off. Você vai fazer um cálculo que é melhor para você. Certo? Então, a gente conhece todo dia o sentido de trade-off. Certo? É o trade-off entre almoçar num restaurante mais caro e ter o prazer de comer uma comida super gostosa, num lugar super gostoso, depois de ter tido uma semana cansada, ou você pode economizar aquele dinheiro para uma viagem que você quer fazer no fim do ano. Trade-off. Todos nós conhecemos o conceito de trade-off. A gente só está dando um nome específico que faz parte do vocabulário essencial do economês para vocês. Trade-off. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Este é o custo de oportunidade. Então, de novo, o churrasco é de aniversário do seu amigo. Qual é o custo de oportunidade de você ficar em casa, descansando, lendo o seu livro? O de oportunidade é a festa. Você vai perder a festa. Você vai perder o churrasco. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. E quando a gente pensa em custos em termos de economia, a gente leva em consideração os custos de oportunidade, ou seja, não é só custo financeiro, custo contábil. Custo de oportunidade também entra nos cálculos quando a gente pensa em custos econômicos. Vamos falar disso em muitos detalhes mais para frente. Mas tenham já esse conceito de custo de oportunidade consolidado.
Custo de oportunidade é o custo é o custo deixa eu melhorar essa minha frase. O custo de oportunidade, eu fui falar e fui ler ao mesmo tempo, me bananei. O custo de oportunidade é aquilo do que você desiste para ter alguma outra coisa. De novo, cuja oportunidade que eu tenho de ficar em casa lendo um livro é a festa. Eu tenho que sacrificar a festa. A festa é meu custo de oportunidade. Número 3. Pessoas racionais pensam na margem. O que significa pensar na margem? E como eu já sugeri para vocês, a revolução da economia lá da década de 1870 é a revolução marginalista. O que isso significa? Bom, basicamente, quando você vai tomar uma decisão como agente econômico, você não pensa nos custos totais. Você pensa no seu custo marginal. Exemplo clássico seria o chamado paradoxo do ponto de ônibus, certo? Preciso ir para o churrasco de aniversário do meu amigo, vou pegar um ônibus. Tô naquela, pô, pego um ônibus ou pego um Uber, né? Chama um Uber. Pô, mas o ônibus vai ser bem mais barato, vou de ônibus. Preciso gastar R$ 30 de Uber, você pode gastar 5 ou 6, dependendo de onde você mora, de ônibus. Bom, então eu vou de ônibus. Mas aí você já tá lá 10, 15, 20, 25, 30 minutos em nada do ônibus. A pergunta é, você fica para esperar o ônibus que ele pode passar, ou você simplesmente fala, quer saber, vou de Uber e gasto os R$ 30? Bom, quando você toma a decisão, você geralmente não está pensando, nossa, o total de minutos que eu já esperei aqui, né, se é o 30º minuto, você não está pensando mais, total de minutos que eu já esperei aqui, então eu vou ficar, e como que eu vou, né, justificar ter gasto todo esse tempo, pedir todo esse tempo. Então você pensa, bom, o que me custa esperar mais um minuto? Ou dois? Só que à medida que você espera mais, esse custo vai ficando também mais alto. Chega uma hora que você abre mão de esperar o ônibus. Então você não toma a decisão baseada no cenário como um todo. Você toma a sua decisão baseada naquele custo adicional de cada minuto que você fica ali. Certo? Isso é pensar na margem. Nós vamos ver muitos exemplos do que é pensar na margem ao longo do curso. Mas significa que você sempre faz uma avaliação, por exemplo, de custo, ou de oportunidade, ou de esforço, do que seja, raramente pensando na situação como um todo. Você sempre faz uma matemática em relação ao esforço, ao dinheiro, à energia gasta adicionalmente para se obter alguma coisa. Uma unidade a mais daquilo que você quer obter. Isso é pensar na margem, e é um dos princípios da microeconomia, a gente vai ver isso em detalhes aqui ao longo do curso. Tá? Então, para resumir, pensar na margem é pensar sempre no custo adicional de uma unidade adicional em relação àquilo que você está avaliando, nunca no custo absoluto total. Número 4, as pessoas reagem a incentivos. O que é reagir a incentivo? Bom, também isso aqui eu acho que é parte nossa do o economês que já está inculcado nas nossas cabeças quando a gente pensa sobre o mundo, certo? Assim, a gente parte do princípio que as pessoas vão reagir às situações que são dadas para elas. Então, você quer contratar um designer para fazer o logo da sua marca de, sei lá, roupa que você sonha em ter como trabalho paralelo à diplomacia. Ah, não. A sua irmã, o seu irmão quer ser dono de uma loja e você contrata um design. Aí você oferece R$ 500 por design, fazer o logo, não sei o que, não sei o que lá. Fala, não, por esse preço eu não trabalho, tem muito pouco esse dinheiro que você está querendo me dar. Você fala, então, peraí, então vou dar 550. Ah, não, muito pouco. 600. Você fala, tá, como é? 650, fecha? Fechei, 650. Ou seja, você está dando um incentivo para ela aceitar aquele trabalho. Por 500 ela não quer aceitar, mas por 650 ela aceita. Se oferecer um incentivo a mais, as pessoas reagem a incentivo. O comércio pode ser bom para todos. Bom, esse é um princípio auto-evidente, né? Basicamente, a ideia de que a troca pode beneficiar a todos, já que ninguém é autossuficiente, ninguém é especialista em fazer tudo. Número 6. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Esse é outro princípio da economia que já tem uma pegada bastante também ortodoxa. Né? O mercado geralmente é uma boa maneira de você organizar a atividade econômica de uma sociedade. Ou seja, em geral, a gente vai partir do princípio de que o mercado ele é um melhor organizador da atividade econômica, ou seja, o que é mercado? As decisões descentralizadas de decisão de muitos agentes ao mesmo tempo, e essas forças econômicas vão moldando, os agentes vão para cá, os agentes vão para lá. Os mercados
são bons, ah, ah, são boas instituições de tomada de decisão. E a gente vai partir do princípio que, em geral, os mercados são melhores do que alguma forma de planejador central, seja governo, seja, enfim. Ao mesmo tempo, número 7, os governos podem melhorar os resultados do mercado. Afinal de contas, os mercados podem levar a problemas sociais, cometer erros. Nem sempre a decisão do mercado é aquela que melhor aloca os recursos de uma sociedade. A gente parte do princípio que na maioria das vezes é, mas muitas vezes não é. A questão é como que a gente vai avaliar quando é um caso, quando é o outro, certo? Então, nesses casos, que o mercado não gera a maior eficiência alocativa, a gente vai partir do pressuposto que o governo pode ajudar a melhorar os resultados do mercado. Número 8, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. De novo, isso aqui pode parecer óbvio, a gente já pensa dessa maneira quando a gente fala em desenvolvimento, certo? O que é um país crescer? Ele produz riqueza. O que é produzir riqueza? É conseguir produzir maior quantidade de bens e serviços com menor esforço, menor custo. Qual a maior economia do mundo? A economia americana. Hoje ela está na casa de 21, 22 trilhões de dólares de tamanho. Isso significa que a economia americana é aquela que melhor produz bens e serviços no mundo, em geral, da maneira mais produtiva, e aquela que consegue produzir a maior quantidade absoluta de bens e serviços. A questão da produtividade, obviamente, vai variar de país para país. Você pode ser muito produtivo, mas ser uma economia de um país pequeno, então não vai ser talvez tão grande em termos absolutos. Mas, em geral, quando a gente pensa em tamanho absoluto de uma economia, a gente também está olhando muito fortemente para a produtividade. Qual a eficiência que você tem na produção de riqueza? Certo? Então, a capacidade de produzir bens e serviços é o que, na verdade, gera a riqueza de uma sociedade. Então, a produtividade é fundamental. Entra todo um debate sobre o que gera produtividade. Investimento em capital humano, tecnologia, etc, etc, etc. Então, a gente já toca em assuntos absolutamente profundos aqui da economia, no nosso terceiro slide de um curso introdutório, certo? Número 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Esse aqui é um princípio que já é bem neoclássico, bem ortodoxo. Basicamente, a ideia é de que a inflação é gerada por um excesso de moeda na economia. A gente vai falar disso. Se isso está te soando completamente esquisito, você está assim, o que é excesso de moeda na economia? Não se preocupe, nós vamos ter aulas inteiras sobre esse tema, porque é algo muito enraizado na análise econômica. Mas, basicamente, a gente vai partir do princípio de que quando o governo entra na atividade econômica, gastando ou emitindo moeda, colocando moeda no mercado, que quem emite moeda, quem emite reais no Brasil é o governo brasileiro, certo? O governo colocou moeda no mercado, a gente vai partir do princípio que isso vai gerar inflação. Mas esse aqui já tem vou até colocar um asterisco aqui do lado deste princípio, que isso aqui, de novo, já é inculcado, caracterizado por grandes debates teóricos por trás dessa ideia. Tem gente que vai dizer que não, depende da situação. Você tem toda uma economia monetária não convencional, se chama, que diz que, olha, isso aqui hoje em dia não é mais tanto caso, porque a própria natureza mudou, com a financiarização da economia, etc, etc. A gente entra num grande debate teórico. Se você não entendeu muita coisa até aqui, fique tranquilo. Eu vou explicar para vocês ao longo das aulas. E número 10, a sociedade inventa um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Isso aqui é mais ou menos realmente consolidado, a gente vê isso acontecendo no mundo. O que isso quer dizer? De novo, a gente lembra do primeiro conceito, trade-off. Isso quer dizer que se o desemprego for menor, você vai ter mais inflação. Ou seja, desemprego e inflação são coisas, os dois são negativos, certo? O desemprego e a inflação. Para ter menos de um, você vai ter mais do outro, e vice-versa. Vocês têm um trade-off, você vai acabar chegando no equilíbrio. A gente vai falar extensamente disso ao longo do curso. Ok? Alguns conceitos básicos. Eficiência. A propriedade que a sociedade tem de obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos. Lembre-se, economia é a ciência da escolha em relação à escassez. Se não houvesse escassez no mundo, certo? Se não houvesse escassez de matéria física, certo? A gente não teria economia. Eu quero crescer e ter todas as minhas necessidades preenchidas nesse mundo. Você estala o dedo e aparece toda a comida
toda a humanidade precisa, qualquer pessoa que estiver passando fome, estala o dedo e aparece um prato de comida na frente dela, a gente não teria escassez de alimentos no mundo, certo? Não teria problema da fome no mundo. Mas não, nós enfrentamos o problema da escassez. Ah, não, Rodrigo, mas hoje o mundo produz alimentos suficientes, esses alimentos só não é distribuído. Mas a gente tem então um problema econômico. A gente já conseguiu atingir eficiência para a produção física daquela matéria, mas a gente não consegue fazer as pessoas acessarem aquilo. Tem muita desigualdade, tem muito protecionismo, tem muito. O livre mercado não está tomando boas decisões, enfim, a gente pode entrar em milhares de debates aqui. Mas a economia é a ciência da escassez. Eficiência é aquela análise que nós temos que fazer de o quão eficientemente nós estamos utilizando os recursos escassos que nós temos. Equidade é a nossa propriedade distribuir a prosperidade econômica de maneira justa entre os membros da sociedade. De novo, o exemplo da comida. Nós hoje temos eficiência na produção de alimentos no mundo, com certeza. O mundo hoje já produz mais do que o suficiente para alimentar todos os mais de 7 bilhões de seres humanos que existem na face da Terra. Só que nós temos muito pouca equidade na distribuição desse alimento. Certo? Toneladas e toneladas de alimentos são jogados no lixo todo dia, não só em países ricos, mas em países de renda média, como é o caso do Brasil. E você pega países de renda mais baixa e muita gente sofre escassez de acesso a nutrientes. O próprio Brasil, um país que é absolutamente desigual, uma das economias mais desiguais do mundo. O Brasil é absolutamente desigual, né? Uma das economias mais desiguais do mundo. A gente vê isso, certo? Você está numa cidade grande, como é aqui o caso do Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou mesmo uma cidade no interior, você vai sempre ver gente com acesso a muitos recursos, e as pessoas com acesso a quase nada. É um país que é uma das 10 maiores economias do mundo há muito tempo. O Brasil vive oscilando entre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Mas há décadas o Brasil oscila nessas posições. Tá? É como uma das maiores economias do mundo. Então, o Brasil nunca foi um país pobre no sentido de valores absolutos. Mentira, nunca foi a mentira. Até o século XIX era, nossa economia cresceu muito no século XX. Isso vai ser tema lá da matéria de economia brasileira, do modo de economia brasileira. Mas o Brasil é um país que tem níveis de renda altos há muito tempo. Só que nós somos uma sociedade que distribui muito mal esses recursos. A gente é uma sociedade muito desigual. Então, a gente tem muito pouca equidade. Custo de oportunidade, já vimos, qualquer coisa que você tenha abrir mão para obter algum item, como o churrasco, do qual você abre mão para ficar em casa descansando. Mudanças marginais, de novo, aquela coisa de fazer escolhas na margem. Pequenos ajustes incrementais a um plano de ação. Então, mais uma vez, você vai tomar uma decisão com base no custo de uma unidade adicional daquilo que você está avaliando. Você não vai olhar para o todo. Raramente você vai olhar para o todo. É assim que nós tomamos decisões econômicas. Pelo menos é assim que a teoria tradicional diz que nós tomamos decisões econômicas. Isso é um tema de grande debate que a gente vai mencionar também ao longo do curso. Uma economia de mercado, uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas, a palavra que é fundamental. Isso tem tudo a ver com o mercado, certo? Ela é descentralizada, diferente, por exemplo, do governo centralizado, planejamento centralizado, unificado no mundo do governo, como é o caso, por exemplo, da economia soviética. Então, de decisões descentralizadas, muitas empresas, famílias honestas interagem nos mercados de bens e serviços. Então, o capitalismo não é o sinônimo de economia de mercado. O capitalismo, na verdade, é muito mais do que isso, vai depender do autor que você usa para definir para você o que é o capitalismo. Fernando Braudel, historiador francês da Escola de Análise, por exemplo, define capitalismo como um sistema onde o poder público e a elite do setor privado se juntam para tomar decisões que maximizam a produção de bens e serviços e o poder daquela sociedade, o poder do Estado, numa competição interestatal das nações, que daí já conecta com a teoria de relações internacionais, por exemplo. Tá? Então, o Marx vai dizer que não é, o Brodel fala que esse é o sótão da sociedade, né, onde o Estado está no topo e a elite privada se conectam, tomam decisões pela sociedade e buscam gerir riqueza, né, gerar riqueza. Mas se você for olhar a história dos Estados Unidos, a história da Alemanha, a história da Inglaterra, é muito isso. Sabe? Você vê o setor privado e o governo, que na verdade são formados pelos mesmos indivíduos, pelas mesmas famílias, as elites privadas são as elites que estão no governo também, certo? E a partir de sistemas de democracia do Estado liberal constitucional,
geram crescimento, geram renda econômica, e o mercado age em países onde de novo, o poder privado e o poder público andam de mãos dadas. Em geral, assim o capitalismo funciona, historicamente falando. Você difere um pouco da análise de novo, crua dos economistas, como o capitalismo como uma economia de mercado. A economia de mercado é simplesmente uma economia onde as decisões são tomadas de maneira descentralizada. O fato das elites privadas estarem sempre muito juntas do governo não significa que essas decisões não sejam tomadas numa economia de mercado. A gente só começa a colocar análise política por trás. Mas, de novo, isso aqui não vai ser tema dessas aulas iniciais. Eu posso recomendar leituras para vocês sobre isso, porque esse é um tema super mega interessante de economia política. Tá? Mas economia de mercado, de novo, não confundir economia de mercado com capitalismo, isso é importante. Existem diferentes definições do capitalismo. Como eu estava dizendo, o Brodel fala que esse é o sótão da sociedade. O Marx não olha para o sótão, ele olha para o porão, onde o dono do capital se encontra com o dono da força de trabalho. O trabalhador, ele olha essas relações entre empresário ou capitalista e trabalhador para explicar como funciona o capitalismo. Tem autores que vão olhar de diferentes maneiras, via as instituições políticas, via o direito, via as instituições financeiras, existem diferentes maneiras de a gente entender o capitalismo. Não confundir capitalismo com economia de mercado. De novo, eles são conceitos que andam juntos, sempre, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cuidado só para você não usar esses termos de maneira muito intercambiável na hora da prova, que para um economista, somente alguém que tem um histórico de uma economia mais, digamos assim, uma pessoa que tem uma boa formação na área das ciências sociais, como vai ser o caso do corretor da prova de vocês, ele vai considerar capitalismo uma coisa, economia de mercado outra. Tá? Então, é bom definir conceitos aqui. Falha de mercado. O que é uma falha de mercado? Uma situação em que o mercado, por si só, fracassa ao alocar recursos com eficiência. De novo, a gente já mencionou, o governo pode melhorar a eficiência do mercado, dependendo da ocasião. Externalidade, esse é um conceito super importante, a gente vai falar dele extensamente ao longo das aulas. É o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outra que não toma parte na ação. Se esse impacto for negativo, a gente chama de uma externalidade negativa, se for positivo, uma externalidade positiva. O que seria uma externalidade negativa? Geralmente, quando a gente fala de externalidade, a gente está se referindo às negativas. Uma fábrica que polui, certo? Então, você tem uma fábrica de papel que joga os químicos dela no rio, perto de onde ela fabrica o papel, e aqueles químicos estão poluindo a água, estão matando os peixes, e mais abaixo, no rio, você tem uma vila de pescadores que antes vivia da pesca, os peixes daquele rio, e plantavam alimentos com a água daquele rio, e agora eles estão tendo problemas. Esses pescadores, esses agricultores, não fazem parte do processo de tomada de decisão da fábrica, mas eles sofrem o impacto da ação da fábrica. Isso é uma externalidade negativa. A externalidade positiva seria assim: imagina uma cidade perigosa, pode ser São Paulo, pode ser Detroit, nos Estados Unidos, que é uma cidade super violenta. Num bairro perigoso, vem uma empresa instala uma fábrica de papel. E como é um bairro perigoso, ela bota segurança em torno dessa fábrica de papel. Ela bota seguranças privados que ficam monitorando a fábrica para que ela não seja roubada. A presença daqueles seguranças na fábrica torna as ruas no entorno da fábrica muito mais seguras. Isso é uma externalidade positiva. As pessoas que moram naquelas ruas estão se beneficiando da presença daquela fábrica ali, não estão pagando por aquela segurança, estão recebendo aquela segurança como uma externalidade produzida pela presença da fábrica. Poder de mercado. A capacidade que um único agente, ou um grupo de pequenos agentes, tem de influenciar significativamente os mercados. Então, pensem assim. Vou colocar essa minha torta aqui. Pensem assim, o Itaú. Então, o mercado de bancos no Brasil é altamente concentrado. Nós temos basicamente 3 ou 4 grandes bancos e agora outros bancos médios que estão surgindo e crescendo, mas em geral é um mercado muito mais concentrado do que de um país como os Estados Unidos, onde você tem não 3, 4, 5 ou 10, mas você tem 1.500, 2.000 bancos, dependendo do cálculo que você fizer. Tá? Ou seja, lá você tem um mercado muito mais descentralizado. Um banco por si só, por mais influente que ele seja, o JP Morgan, vai ter mais dificuldade de influenciar o mercado financeiro americano como um todo
do que o Itaú teria no mercado brasileiro. Itaú, se um dia o presidente do Itaú quiser causar alguma instabilidade no mercado financeiro brasileiro, obviamente não seria do interesse dele, mas se ele quisesse, e ele tivesse liberdade para isso, porque, enfim, está uma grande empresa, com board, com acionistas, o presidente não é um ditador, né? Mas na hipótese de que o presidente então seja um ditador, ele pode tomar uma decisão que prejudica o mercado como um todo, certo? Que ele tem poder de mercado. Produtividade, a quantidade de bem-serviços que o trabalhador pode produzir por hora de trabalho. Então, olha só, a produtividade que um trabalhador pode produzir por hora de trabalho. Isso lembra eficiência, tá? São conceitos muito parecidos. Mas qual é a chave da produtividade aqui? Tecnologia. Na análise econômica clássica, a produtividade está intrinsecamente ligada à tecnologia. Um trabalhador em uma fábrica de sapatos antiquada produz, não sei, 5 pares por dia. Você dá para ele uma máquina moderna, ele produz 20. Hoje em dia, na fábrica da Adidas na Alemanha, você nem tem trabalhadores, você não precisa nem do trabalhador. Tem robôs, você tem engenheiros, 20 engenheiros que operam a máquina, a fábrica como um todo, e produz tênis sem trabalhador. Automação. Seria uma fábrica com alta produtividade. Um engenheiro, e antes você tinha um trabalhador no chão da fábrica, agora você tem um engenheiro com uma formação muito alta, que ganha muito mais por ele ter essa formação, mas ele opera máquinas que produzem milhares de sapatos no dia. Produtividade. Obviamente, dentro da produtividade, a gente também, como eu acabei de sugerir agora, entra o conceito de capital humano, certo? Uma pessoa que tenha mais educação no sentido de educação formal, mais treinamento, mais capacitação, em geral, será mais produtiva na dada tarefa. É por isso que a gente diz que, né, o conhecimento comum também, eu quero aumentar o meu salário, eu quero mudar de vida. Em geral, faça um curso de especialização, desenvolva suas capacitações. A teoria tradicional econômica diz isso, certo? Quanto mais capacitação, maior será a sua produtividade. Uma dada área, maior a sua produtividade, mais renda você está gerando, mais lucro você está gerando para a fábrica, maior vai ser seu salário para a empresa, né? A produtividade, sempre tecnologia, capital humano também. E inflação é aumento do nível geral de preço. Está pensando, nível geral, tá? O aumento do preço de um produto não é inflação. Tá? Tem que ter um aumento do nível geral, na média. Antes de avançar um pouquinho mais, vamos começar a falar de gráficos. Como eu falei mais cedo, a economia empresta, para usar um termo educado da física, o jeito de pensar e o jeito de construir conceitos. Economia ortodoxa. Essa que nós vamos somente estudar aqui durante a módulo de micro, que não tem jeito, a gente tem que ter esses conceitos internalizados, porque mesmo para criticar bem eles depois, o conceito tem que estar internalizado, tá, gente? Então não tenham preguiça aqui, aturem. Eu sei que é chato, eu sei que muitos desses temas que nós vamos ver aqui ao longo dessas primeiras aulas são super áridos, mas vai fazer sentido, tá? Eu vou também não fazer esse esforço para a coisa fazer sentido. Vamos tentar entender gráfico, tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes olha um gráfico e já tem pânico. Vamos lá, vamos respirar juntos. Entender gráfico. Vamos ignorar a matemática, tá? Ignorar é forte. Vamos usar os conceitos básicos da matemática para lembrar aqui. Se você lembrar lá da sua aulinha de ensino médio, onde você aprendeu o que é uma função, e aqui é uma função de primeiro grau linear, tá? Linear significa uma linha mesmo, faz uma curva, tá? Então, isso aqui é uma função de primeiro grau. Y, que é a nossa variável alvo, aquilo que a gente quer saber qual é o nosso resultado, é uma função de A vezes X, que é a nossa variável explicativa, aquela variável que explica o comportamento, certo? Mais B. A e B vão dar a relação entre X e Y, tá? O que isso quer dizer? Então, aqui tem o eixo X e aqui tem o eixo Y, como vocês sabem bem. Então, vamos olhar aqui a nossa curva de oferta, aqui, supply, tá? Tá em inglês. Então, se a quantidade de preços, a quantidade de sorvetes, ice cream, ofertada for 4, o preço vai estar aqui. Então, você bota 4 aqui no lugar do X,
você chega nesse preço que eu vou colocar aqui como 1,70. Quando você vem para 7, você está a 2. Então, quando isso aqui vira 7, ele é o nosso preço de equilíbrio, como a gente já está vendo aí. Perdão, gente. Então, quando o x for 7, o nosso y vai ser 2. E assim por diante. Ou seja, o que nós estamos olhando? Como um movimento nesta curva aqui, nessa direção, ou nessa direção, resulta em um valor para cima ou para baixo aqui no eixo y. Então, como uma andada para a direita ou para a esquerda no eixo x, afeta a subida ou descida no eixo y. De novo, a gente está olhando, vou tirar aqui até os números para ficar mais claro mais uma vez. Está olhando o efeito de x sobre y. Em economês, nós chamamos isso de variável dependente, que ela depende da ação da outra, e essa é a nossa variável independente. Ela que se comporta por alguma, enfim, ela não para todo mundo, certo? E a gente quer ver o efeito dessa mudança no x, o que faz com y. É isso. Relações de, mais uma vez, causa e efeito. Então, sempre que vocês forem ler gráficos, busquem as relações de causa e efeito. Lembrem lá do bilhar, da mesa de bilhar, as relações de causa e efeito entre os eixos do gráfico, das variáveis. É assim que vocês têm que ler gráfico. Tá? Se você ignorar as relações de causa e efeito, for tudo de uma vez só, você vai se embananar. Vai se embananar. Todo mundo se embanana. Tá mesmo quem ganha prêmio Nobel de Economia. Se embanana. Se você não pegar a ordem certa na análise, você vai se embananar. A questão é que quanto mais treinamento, de novo, tudo é treino na vida, certo? Quanto mais treinamento, mais fácil vai ser você já partir fazendo uma coisa da maneira correta, sem nem pensar. Então a gente vai treinar bastante para que esse processo torne cada vez mais fácil para vocês. Curva de Phillips. Lembra que eu falei lá da relação entre inflação e desemprego? Trade-off? A gente mede esse trade-off na curva de Phillips. Tá? De novo, ela mostra o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Então, aqui o eixo de novo. Eixo X, certo? E eixo Y. Igual vocês aprenderam lá no ensino médio. Então, você estava aqui no eixo X, posição número 1. Baixo desemprego. A inflação estava alta. Agora você aumentou o desemprego. Tem menos pessoas trabalhando. A inflação caiu. Então, à medida que você sai daqui para cá, você sai daqui para cá. Mais uma vez, causa mais causa e efeito. Sempre pense em relações de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Coisa bem matemática mesmo, cartesiana. Tá? O que são ciclos de negócios? As funções naturais das atividades econômicas. Medidas, por exemplo, pelo número de pessoas empregadas ou pela produção de bens e serviços. Cuja oportunidade, terceira vez que nós vemos aqui o conceito, mas para repetir, é o custo, ou na verdade é aquilo do qual você abre mão para ter alguma outra coisa. Bom, você vê que eu estou botando isso aqui várias vezes. Tem que entrar no teu organismo isso aí, tá? Tranquilo, se ainda tiver meio árido, o tempo vai entrar. Beleza? Diagrama do fluxo circular. É um modelo visual da economia que mostra como os dólares, ou os reais, entre a moeda, circula pelo mercado entre as famílias e as empresas. Então, quando a gente fala de economia, de novo, a gente está pensando na física, né? Imagina como se fosse um sistema fechado, né? Por isso que imita muito como os meteorologistas ou os físicos
os astrofísicos veem o universo. De novo, né? Quais as relações de causa e efeito dentro desse sistema quando a gente olha para a economia como um todo? Aqui no caso da macroeconomia, tá? A gente vai começar com micro, que vai ser as decisões dos agentes individuais, mas quando a gente for para a macroeconomia, a gente vai estar olhando para esse sistema. Então, veja só, você tem os três agentes aqui, que são as firmas, ou seja, as empresas, o governo e os indivíduos, as pessoas. Então, você tem aqui o mercado de bens e serviços, o mercado de fatores de produção. Então, como isso aqui funciona? Bom, veja só, os indivíduos vendem trabalho, terra, capital, né, através do mercado de fatores de produção, né, esse trabalho, terra, capital, vira os insumos das empresas que produzem coisas que são vendidas no mercado de bens e serviços, que são comprados, por sua vez, pelos indivíduos, certo? Ao vender os seus fatores de produção, as pessoas recebem salários, aluguéis, lucros, né? Ou seja, isso é a renda dessas pessoas, que é o que financia o seu consumo, que é o que financia a receita das empresas, e assim tudo gira. E você tem o governo no meio, que cobra impostos das empresas e das pessoas e oferece em troca bens públicos e serviços e subsídios. Então, por isso que isso aqui é um sistema. Imagina, de novo, aquela imagem que você tem da Terra como um sistema climático. Tudo se influenciando, né? Assim, um sistema. Esse é o nosso diagrama de fluxo circular. Tá? Quando a gente for olhar a macroeconomia, lá no segundo módulo, a gente vai ter uma tendência a pensar no sistema econômico dessa maneira. Então, obviamente, a gente vai olhar peças individuais, a gente vai entrar em vários detalhes. Mas o sistema econômico como um todo tem essa ideia do fluxo circular. Tá? A gente vai fazer uma breve pausa só para ir no banheiro, já que a gente já está com alguns minutinhos de aula aqui. A gente volta e vai falar aqui da fronteira de possibilidade de produção. Continuando aqui, gente. Então, falamos aqui do diagrama de fluxo circular. Então, a fronteira de possibilidade de produção. O que é a fronteira de possibilidade de produção? É uma curva, ou seja, um gráfico, que mostra. Opa, agora que eu vi que minha câmera estava fechada. Opa. E só um segundinho, gente. Dá uma pausa que corrigi minha câmera, pelo jeito, desconectou aqui. Só um segundo. Vou pausar a gravação mais uma vez, gente. Peço desculpas. Gente, continuando aqui, então, depois desses breves problemas técnicos aí, com a minha câmera. Enfim, então a gente estava falando aqui da fronteira de possibilidade de produção. O que é a fronteira de possibilidade de produção? É um gráfico. Quando você é curva, é o gráfico, tá? Assim, é a linha do gráfico. Pode ser em formato de reto, pode ser curva. Por jargão, a gente usa a palavra curva, tá? Você fala curva de demanda, você vir lá só uma reta, é a curva de demanda, tá? É só o jargão que a gente usa. Porque a gente está usando um modelo simplificado, que são retas, mas quando a gente faz essa análise no mundo real, geralmente vai ser uma curva, literalmente, tá? Então, as equações vão ser mais complicadas do que só equações de primeiro grau. As equações de segundo grau, como você sabe, já geram curvas e assim por diante. Então, quando a gente falar de fronteira de possibilidade, você fala, é uma curva. É a linha do gráfico, tá lá do censo. Então, a fronteira de possibilidade de produção. O que é a fronteira de possibilidade de produção? É uma curva que mostra as combinações de produto que uma economia tem a possibilidade de produzir. A economia pode produzir qualquer combinação que se encontre na fronteira de produção ou dentro dela. Pontos além da fronteira não são viáveis, dados os recursos da economia. Ou seja, vamos pensar que nós estamos nessa curva inicial aqui, ó, essa que eu estou seguindo aqui. A quantidade de recursos da economia mais a eficiência produtiva, ou seja, a sua produtividade, permitem que essa economia produza ou 3.000 computadores, ou 1.000 carros, ou qualquer combinação de carros e computadores que se encontrem dessa curva. Eu posso estar nesse ponto aqui, eu vou produzir 1.000 carros, estou aqui no eixo X, aqui, mais zero computadores, certo? Eu estou aqui no eixo Y. Se eu estiver aqui no ponto A, veja só, eu produzo 700 carros e
2.000 computadores. Se eu tiver no ponto C, são 600 carros e 2.200 computadores. Mas vamos dizer que as máquinas melhoraram, uma nova tecnologia, um novo software foi inventado, um novo robô foi desenvolvido para a fábrica de carros, um novo chip foi desenvolvido mais barato lá para a fábrica de computadores. O que aconteceu? Os trabalhadores ficaram mais educados, se capacitaram, ou, né, em geral. Então, essa fronteira de possibilidade de produção se expandiu. Agora eu dei para essa curva de fora aqui. Ó. Então, agora, ela tem possibilidade, essa economia tem possibilidade de produzir aqui, vamos dizer que seja 1.200 computadores ou 3.800 carros. Ou ela pode produzir no ponto E, 800 computadores e 2.250 carros. Certo? Ou seja, qualquer combinação possível. Então, uma economia ela pode sempre produzir em cima da fronteira de possibilidade de produção, para máxima alocação dos seus recursos, ou abaixo. Ela pode produzir, né, no caso aqui, no ponto B. 300 carros e 1.000 computadores. Ou seja, se ela estiver produzindo no ponto B e a fronteira de possibilidade de produção dela for, seja essa curva inicial, seja a segunda curva aqui maior, mais, com maior possibilidade de produção, se ela estiver produzindo no ponto B, ela vai estar produzindo abaixo das suas possibilidades. Certo? Ou seja, ela tem aqui capacidade ociosa. Você tem trabalhadores que não estão trabalhando todas as horas que eles poderiam trabalhar. Você tem máquinas que estão sendo usadas só 4 horas por dia, em vez de 8, ou 9 ou 10 horas por dia. Você tem capacidade ociosa, você poderia produzir mais. Né? Você tem trabalhadores ou máquinas, recursos sem ócio, capacidade ociosa. Tá? Essa aqui é uma característica de uma economia em crise. Quanto mais saudável, em geral, estiver a economia, mais próxima, ou às vezes até em cima, da sua fronteira de possibilidade de produção ela opera. Se ela operar além da fronteira de possibilidade de produção, você começa a ter inflação. Certo? Porque tem mais demanda por recurso do que a economia é capaz de oferecer. Então, aqui no ponto D, não dá para produzir aqui. Se as forças econômicas estiverem empurrando para produzir no ponto D, você tem inflação. Do ponto de vista economia neoclássica ortodoxa. Inflação é excesso de demanda. Nós vamos falar muito sobre isso nas aulas lá para o futuro, tá? Mas inflação aqui, nesse sentido, é o excesso de demanda. Aqui você tem crise, é que você tem inflação. Mas, Rodrigo, no mundo real eu sempre vejo crise e inflação juntos. O mundo real é complexo. Tá? O mundo real é complexo. A gente pode ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode ter uma outra coisa causando inflação, como, por exemplo, inflação inicial, que já teve no Brasil na década de 80, né, que é o reajuste automático de preço, uma economia que está se contraindo e as pessoas ainda assim estão aumentando o preço devido a um desarranjo das forças de mercado. Pode acontecer. Tá? Então, em geral, a inflação no mundo real vai ser uma mistura de diferentes causas. Tá? Mas é bom a gente compartimentabilizar, e a gente vai falar disso muitas vezes, repetidamente, em detalhe no futuro. A gente vai compartimentalizar diferentes causas da inflação, vai olhar no mundo real, né, o que está acontecendo, vai olhar, por exemplo, plano real, já entrando aqui num tema super importante, que vai ser do nosso curso ao longo desse ano todo. Plano real, a grande sacada do plano real foi combinar diferentes abordagens para diferentes possíveis causas da inflação. Ele atacou a inflação inicial de um modo muito inteligente, foi criando uma unidade real de valor, não fazendo uma nova moeda de vez, ele foi mudando gradativamente a chamada memória inflacionária da população, que era essa coisa da indexação automática, ao mesmo tempo que ele cotou gastos de governo, lidando com o fator da inflação de demanda, foi combinando diferentes abordagens e foi um plano que acabou tendo muito sucesso. Os planos anteriores, em geral, adotaram só uma ou outra estratégia, olhando só para uma ou outra casa de inflação, não tiveram sucesso.
Então, justamente, a grande sacada do Plano Real foi ter feito várias coisas ao mesmo tempo e bem, de maneira bem feita. Então, enfim, eu sei que isso é uma aula de introdução à inflação, mas você veja, um tema super, eu ia falar básico, mas eu acho que básico não é a palavra correta, é super introdutório, que já é um tema complexo, mas super introdutório, já remete a gente para uma coisa super sofisticada, que vai ser tema de aula daqui a muitos meses, né? Que é o Plano Real, tá bom? Então, avançando aqui, gente. E, por fim, vamos diferenciar análises positivas de análises normativas. Positivas aqui, pense em positivismo, ou seja, algo objetivo, entre aspas, tá? Esse é um grande debate filosófico, científico. Não vamos entrar nele, não. Positivismo no sentido assim, de metodológico. Você está fazendo uma análise descritiva, afirmação em relação ao como o mundo é. Por exemplo, o salário mínimo causa desemprego. Isso aqui já é do banco, isso aqui já não tem nada, já vou até criticar, tá? Isso aqui não tem nada muito de positivo, não. A economia ortodoxa econômica, a teoria econômica ortodoxa tradicional diz isso. Mas no mundo real existem, inclusive, artigos acadêmicos e há muitos prêmios que mostram que isso aqui raramente, na verdade, é o caso. O salário mínimo, em geral, não causa emprego. Mas a economia tradicional vai dizer que sim. Nós vamos aprender por que ela diz que sim, para depois poder criticar essa ideia, tá? Mas eu já trouxe aqui já para saltar aquela polêmica de novo. A economia quer ser igual à física, mas ela não é. Ela lida com seres humanos. Diferenciamos, portanto, a análise positiva de uma análise normativa. São aquelas coisas, ou aquelas coisas, vou ser mais preciso nas palavras, né? São aquelas declarações prescritivas sobre como o mundo deveria ser. O governo deveria aumentar o salário mínimo, o que a gente gostaria que acontecesse. Entenderam? Só ver se meu microfone está funcionando bem aqui, gente. Estou com leve medo aqui da. Ah, não, o microfone está funcionando bem, pelo jeito. Tá. O Zoom não estava dando meu indicador de retorno, mas eu abri o monitor de áudio aqui e deu que está tudo certo. Então, avançando. Agora, a gente falou de conceitos. Vamos começar mesmo com de algo que a gente chamaria mais de economia mesmo. Tá? Bom, que é o mercado. Deixa eu mudar aqui. Então, é um grupo de compradores e de vendedores de um dado bem ou serviço. Certo? A economia de mercado é uma economia formada por mercados, onde, de novo, esses atores, compradores e vendedores, tomam decisões descentralizadas. O que é um mercado competitivo? É um mercado onde há muitos compradores e muitos vendedores, de modo que cada um deles exerce um impacto negligenciável sobre os preços de mercado. Uma feira é um bom exemplo de um mercado competitivo. Tá? Toda cidade do Brasil, basicamente, tem uma feira, né? Então todo mundo pode se conectar com essa imagem. Você tem lá 40 barraquinhas vendendo verdura numa feira. Em geral, os preços são idênticos, né, se você for de uma barraquinha para outra. Porque é um mercado que você tem muitos vendedores, você tem muitos compradores, são todas aquelas pessoas que estão circulando pela feira, e em geral essas pessoas têm informação. Se você vai numa barraquinha, o cara quer, só para dar preços redondos aqui, né, o vendedor quer R$ 10 no quilo do tomate e o outro está cobrando 9, você vai ficar sabendo, em geral. Se você andar pela feira e fizer uma pesquisa, não chegar comprando de cara, você vai achar o cara que está vendendo a 9. Você vai comprar de 9. E o cara que está vendendo a 10, você fala, pô, que cara está vendendo a 10. Se eu vender a 9, se eu vender a 10, eu não vou vender para ninguém. Ele baixa o preço dele. Ou o cara está vendendo a 9, todo mundo vendendo a 10 e eles estão conseguindo vender a 10. Então eu falo, pô, então eu posso aumentar, vou aumentar meu lucro, então eu vou colocar 10 também. Ou seja, um mercado que tem muitos atores, muitos compradores, muitos vendedores, eles né, e pelas pessoas terem acesso à informação, isso é importante, você acaba tendo uma uniformização desses preços. Né? Isso é um mercado competitivo. Então, ou seja, nesse mercado, nenhum comprador individual e nenhum vendedor individual tem muito poder de digitar os preços do mercado, o impacto negligenciável que ele tem sobre esses preços.
Então a gente chama esses mercados de mercados competitivos. Mercado onde você tem muitos compradores, muitos vendedores, e cada ator individual tem um impacto negligenciável sobre os preços do mercado. A gente, partindo desse princípio de mercado competitivo, a gente tem três tipos, ou na verdade, quatro tipos, que a gente vai analisar em geral, de concorrência. A gente tem a concorrência perfeita, e a maior parte das análises que a gente fizer vai partir deste, atenção, modelo ideal. Esse aqui é o modelo ideal, tá, gente? Ideal no sentido de raramente observado no mundo real. Raramente você observa no mundo real um mercado perfeitamente competitivo. Talvez a feira seja o que mais se aproxima disso aqui. Commodities, numa época você tem poucos produtores já, são grandes atores, as cadeias de valor são muito complexas. Banco, raramente você vai achar um mercado realmente, automóveis, geralmente são poucas fábricas. Todos os mercados, em geral, vão ser monopolisticamente competitivos. Esses são, em geral, os mercados de análise mais difícil, porque você tem muitos atores vendendo produtos diferenciados, enfim, a gente vai entrar em vários detalhes, mas o mercado que a gente vai analisar com cuidado aqui ao longo do curso, ou fazer mais esforço analisando ele, vai ser o mercado de concorrência perfeita, porque a partir dele, ele sendo o nosso modelo ideal, à medida que os outros modelos se diferenciam do mercado de concorrência perfeita, a gente analisa eles. Mas a referência é sempre o mercado de concorrência perfeita. O que é o mercado de concorrência perfeita? De novo, mercado onde os bens oferecidos à venda são todos iguais, ou seja, você tem produtos que são homogêneos. Você tem compradores e vendedores que são tão numerosos que nenhum único comprador ou vendedor influencia o preço do mercado. E nesse sentido, todos eles são tomadores de preço. De novo, a feira eu acho que é o modelo de mercado, né? Uma grande feira, sabe? Como você tem no centro de São Paulo, aqui no centro do Rio de Janeiro, essas feiras gigantes, você tem milhares de vendedores, milhares de compradores, pessoas circulando, geral a feira, e todo mundo vende produtos muito similares à verdura. Tomate é tomate, legumes é legumes, enfim, assim por diante. Alface é alface, batata doce é batata doce. Em geral, as feiras são aquele modelinho que você pensaria assim, na hora de pensar no mercado perfeito. E a observação que eu havia feito assim mais cedo que é importante. A gente parte também do pressuposto nesses mercados que os atores também têm acesso à informação, tá? Mas isso geralmente não vai entrar no, na nossa listinha de características de mercado perfeito, ou assim, de vez em quando entra, de vez em quando não entra, que essa ideia de acesso à informação perfeita, começa a complexificar os modelos. Para fins de curso de CACD, a gente vai partir desses dois pressupostos aqui do mercado de concorrência perfeita. Os bens oferecidos são homogêneos e os vendedores e compradores são tomadores de preço. Nós temos o monopólio, que é onde você tem um único ofertante, certo? Exemplos de monopólio no mundo, tem vários. A Petrobras no Brasil até a década de 90, ela era monopolista na exploração de petróleo. Só a Petrobras atuava na produção de petróleo no Brasil, certo? É um ator monopolista, é um monopólio da Petrobras. É... Empresas que ofertam energia na sua cidade, que no Rio de Janeiro é a Light. São Paulo é a Enel, que deu todo esse problema recentemente. Você só tem uma Light. Daí a gente começa a perceber que talvez existem diferentes tipos de monopólio. O caso da Petrobras foi uma coisa que foi instituída pelo governo lá, com Getúlio Vargas, criação da Petrobras, em 1953, empresa monopolista. Na década de 90, 95, se não me engano, você tem o fim do monopólio da Petrobras. Você tem a permissão que outras empresas atuem no mercado brasileiro de petróleo. Ou seja, esse monopólio instituído juridicamente, legalmente.
No caso da Light, da Enel, a gente tem o que a gente chama de monopólio natural. A gente vai falar disso também na aula de monopólio. Por que, que natural? Porque é muito custoso você criar toda uma infraestrutura de energia elétrica para uma cidade. É um investimento muito grande. Você tem um custo absoluto custo fixo, muito grande. Então, você não vai ter várias empresas ofertando. Você não tem na tua casa a entrada de várias diferentes empresas de energia, você opta qual que é a melhor para mim, como você tem, por exemplo, para caso de telefonia. Né? Ainda assim, no Brasil, cada telefonia é absolutamente oligopolizada, você tem pouquíssimas empresas. Né? Você tem a TIM, você tem a Claro, você tem a Vivo, tem a Oi, basicamente. Nos Estados Unidos, de novo, você tem centenas. Se você morar em Nova York, você tem acesso a centenas de provedores. Tá? Centenas talvez seja exagero, mas dezenas. Tá? Então, porque a economia americana também, os preços são mais baixos, porque você tem muito mais concorrência. Tá? Então, o fator da concorrência faz muita diferença nessa diferença de preço que a gente paga no Brasil. Tá? Mas voltando aqui, o que é o caso do monopólio natural? De novo, é muito caro você construir toda a infraestrutura de energia de uma cidade. Portanto, você tende a ter monopólios naturais. É isso, você tem uma infraestrutura que está instalada e uma empresa que recebe uma concessão daquele serviço público atua, porque não faz sentido outra empresa entrar no mercado. Só o custo fixo de você construir toda uma nova rede inviabilizaria a existência daquela segunda empresa. A linha de metrô nas grandes cidades, também você vai ter uma empresa que opera as linhas de metrô. Então você não vai ter dois metrôs concorrentes. Isso é o que a gente chama de monopólio natural. Isso é uma empresa atuando naquele mercado. A gente vai falar extensamente isso na aula de monopólio. Tá? Oligopólio, você tem dois ou mais, mas poucos, dois barra poucos, tá? Só para ficar claro aqui. Ofertantes. De novo, aqui no Brasil, sinceramente, todos os grandes mercados são oligopólios. Banco, telefonia, automóvel. Pensa, em geral, os grandes mercados, aqueles que a gente faz uso e necessita todo dia, em geral, são mercados caracterizados por estruturas oligopolísticas. Isso explica em muito linhas aéreas. Né? A gente tem Azul, Gol, Latam, basicamente, hoje em dia, certo? Isso explica basicamente porque os preços no Brasil tendem a ser muito altos em relação a muita coisa. E esse é um discurso que é pouco falado, porque que é pouco mencionado, porque também, obviamente, bateria de frente os interesses dessas grandes empresas. Certo? Esses oligopólios no Brasil também se explicam pela ideia do parecida do oligopólio natural e do monopólio natural. O Brasil é um mercado muito grande, muito diverso, muito complicado, é difícil de atuar aqui de maneira competitiva. Então não é como também se fosse uma coisa instituída pela lei. Né? O Congresso não permite que novos bancos entrem aqui, até permite, mas é um mercado muito difícil de se atuar. E tem demorado muito tempo para esses mercados amadurecerem de novo. Hoje a gente já tem muito mais bancos do que a gente tinha há 15 anos atrás, mas é uma coisa que demora para crescer, tá? Para esses sistemas se tornar cada vez mais competitivos e os preços começarem a melhorar. Então o Brasil está se tornando uma economia de mercado capitalista, no sentido mais perto do ideal econômico, de maneira devagar, o que é também natural. A maioria dos países são assim, tá? Ou a maioria dos países é assim. Tá? E, por fim, você tem os mercados monopolisticamente competitivos. O que são os mercados monopolisticamente competitivos? Daí são aqueles mercados que a gente pensa tradicionalmente, sei lá, marca de sapato. Não, o tênis da Nike é diferente do tênis da Adidas. Né? Então, a Nike é monopolista na fabricação de tênis da Nike. A Adidas é monopolista na fabricação de tênis da Adidas. Certo? Mas eles competem entre si. Então, eles são monopolisticamente competitivos. Tá? E a maioria dos mercados, quando a gente pensa de bens de consumo, a maioria desses mercados é assim. A maioria desses mercados é assim. Os produtos não são homogêneos, mas eles são substitutos uns dos outros. E as empresas estão competindo na formação de gostos, expectativas, por isso a gente tem marketing, publicidade, etc, etc. Mas, de novo, para fins de aula, o que, que interessa? A ideia de que o mercado, que a gente vai estudar profundamente, entender as forças dele, entender os princípios dele, para analisar os outros, tendo ele como referência, é o mercado de concorrência perfeita.
A gente vai entrar em detalhes nele ao longo das próximas aulas. A demanda, tá? Vamos agora entrar no conceito importante, o conceito de demanda. O que é a demanda? A quantidade demandada, né, ou a quantidade que os compradores desejam de um bem ou de um serviço e as quantidades que eles podem comprar, podem pagar. Porque essa demanda pode ser infinita, mas, de novo, o recurso é escasso, as pessoas têm um limite de orçamento, certo? Então, é a quantidade de bens e serviços que os compradores desejam e podem comprar. Quais são os determinantes da demanda? Ou seja, o que influencia a demanda do indivíduo? Em primeiro lugar, obviamente, preço, certo? A quantidade demandada está inversamente relacionada com o preço, na maioria dos casos, vai ter exceções, a gente vai ver, bens de luxo, por exemplo. O que significa estar inversamente relacionado? Aquilo que vocês todos já sabem também, a chamada lei da demanda ou da procura. Tudo mais constante, quanto maior o preço de um bem, menor a demanda, certo? O preço aumentou, quero menos daquele produto. Em geral, é isso. Outro fator que influencia a renda de um bem normal, ou seja, a maioria dos bens que a gente vai tratar são bens normais, aqueles bens que você pensa assim de maneira. A maioria dos bens se fala dentro desse conceito. O que significa que ele seja um bem normal? Que tudo mais constante, o aumento de renda leva a um aumento da quantidade demandada. Ou seja, renda e demanda estão positivamente relacionados, enquanto preço e demanda estão inversamente relacionados. Maior preço, menor a demanda. Maior renda, maior a demanda. Você também tem o caso dos bens interiores, tá? São alguns bens, nós vamos estudar também, que tudo mais constante, o aumento da renda leva a uma queda daquela quantidade demandada. Exemplo, passagem de ônibus, exemplo clássico. Você é recém-formado, você ainda ganha um salário baixo de recém-formado. Você pega muito ônibus porque você não tem dinheiro. Passaram-se 10 anos e agora você já foi promovido, você já ganha bem mais, já está crescendo na carreira. Não, agora eu tenho meu carro próprio, eu vou pegar o carro. Ah, não, agora eu moro do lado, consegui um emprego perto de onde eu trabalho, mais conveniente, vou a pé, pô, melhor ainda. Ah, não, moro um pouquinho longe, tá? Mas a diferença do preço do Uber para o ônibus é muito pouco, eu vou de Uber, eu vou gastar R$ 10 a mais por dia, não tem problema, pago R$ 10 a mais por dia para ter esse conforto. Tá? Então, a passagem de ônibus é um bem inferior. Então, primeiro determinante da demanda, preço. Segundo, renda. Terceiro, preço de bens relacionados. Tá? De novo, tênis da Nike e tênis da Adidas, são bem relacionados. Você pode ter bens substitutos, são dois bens para os quais tudo mais constante, o aumento do preço de um deles aumenta a demanda pelo outro, e aqui eu coloquei um ponto de interrogaçãozinho justamente para vocês pensarem comigo, que seria um bem substituto. Tênis da Nike e da Adidas, certo? Ah, não, eu sou fã de tênis da Nike, mas, pô, mas a Nike, eu estou muito preso no tênis de corrida, e corrida é meu hobby. Estou vendo que a Adidas tem esse outro modelo aqui, que é muito bom também, e custa só 70% do preço do tênis da Nike. Pô, vou de tênis da Adidas. Certo? Ou seja, quando você tem bens substitutos, o aumento do preço de um leva ao aumento da demanda do outro. E bens complementares. São bens também que, tudo mais constante, o aumento de um preço de um deles leva a uma redução na demanda do outro. Eu não tinha sublinhado os bens substitutos. Então, os bens complementares, o aumento de um preço de um deles leva a uma redução na demanda do outro. Exemplo de bem complementar. Ah, tentar pegar um exemplo bem óbvio, assim, de duas coisas que você sempre compra juntos. Eu ia falar arroz e feijão, sobre esse complemento, mas eu acho que é um exemplo muito óbvio, né? Eu estou tentando pensar algo que seja mais assim interessante do ponto de vista do mundo real. É... Vamos ficar com arroz e feijão, são bens complementares. No Brasil, a gente tem a cultura de comer os dois juntos, arroz e feijão. Certo? Nossa, houve um grande aumento do preço de feijão. Provavelmente eu vou consumir menos arroz, vou começar a comer mais, sei lá, mais macarrão. Tá? Então, como a demanda dos dois anda em linha, o aumento de preço de um faz a demanda do outro cair, porque a demanda daquele original também caiu, certo? Então, os preços bem relacionados.
Outros determinantes da demanda individual. Gosto. Daí é gosto pessoal, daí é realmente a gente tem muito como disse, é gosto pessoal. Né? Tem gente que gosta de filme de terror, tem gente que gosta de filme de comédia. Certo? Aumentou o preço do filme de terror. Quer dizer que eu vou consumir menos? Quer dizer, já não consumia mesmo. Ah, não, eu sou muito fã de filme de terror, aumentou o preço. Pô, mas eu quero assistir um filme de terror hoje com minha namorada. Ou com meu namorado. Ah, então vou pagar lá na Netflix os R$ 2 a mais, mesmo com esse aumento. Tá? Expectativas também. Por exemplo, você está esperando que vai haver um aumento no valor dos imóveis em uma dada cidade, você então quer comprar agora para fazer dinheiro e vender aquele imóvel lá na frente. Então, pô, eu acho que vai ter um aumento dos preços dos imóveis, dos aluguéis, eu consigo fazer dinheiro se eu for dono de imóvel e alugar. Então, vou comprar um imóvel agora para alugar, para poder receber aquele dinheiro do aluguel, porque esse dinheiro vai me render, vai mais que cobrir o dinheiro que eu pago do financiamento aqui e ainda tiro um lucro no final do mês. Expectativa. Tá, então, determinantes de demanda individual. Número um, preço. Número dois, renda. Número três, preços de bens relacionados. Quatro, gosto. Cinco, expectativas. Vocês já perceberam que a gente vai, em geral, medir para fim de prova é um, dois e três aí, porque quatro e cinco são muito difíceis de você ter alguma previsão concreta, a não ser que a pergunta ali te dê a situação correta. Tá? Esquema de demanda do indivíduo. Bom, vamos pegar aqui a demanda da Catherine, ou da Caterine, por sorvete, né? Esse aqui você sempre vem do livro do Monkey, que já está lá no nascimento para vocês lerem. Tá, então, se o preço do sorvete for zero, ela quer 12 casquinhas. Se for 50 centavos, ela quer 10. Se for $1 ou R$ 1, ela quer 8. 1,50 ela quer 6 e assim por diante. Ou seja, à medida que o preço sobe, certo? A demanda cai. Tá? Então, se o preço sobe, a demanda cai, que é a nossa relação inversa. Então, quando a gente bota isso no gráfico, de novo, você tem uma linha decrescente, certo? Uma linha que cai à medida que o eixo X aumenta. Então, à medida que o eixo X aumenta, você vê que a demanda dela, perdão, que o preço, você não ficou toda torta. Na verdade, quando a gente olha para as curvas de oferta e demanda, a gente em geral começa pelo preço. Então, vamos começar pelo preço, faz mais sentido para aquela nossa análise de relação de causa e efeito, né? Então, à medida que o preço aumenta, a demanda cai. Isso fica mais claro. Nesse caso, a gente já, quando a gente fala de oferta e demanda e parte do preço, a gente começa no eixo Y. Faz mais sentido. Tá? Então, essa aqui tem uma relação negativa ou inversa entre os dois. Então, se você juntar todas as demandas individuais, que de novo, aqui você tem a demanda que a gente acabou de ver da Catherine, a demanda do Nicholas, certo? São essas curvinhas que estão aqui nos dois gráficos. E de daí, de novo, o formato da curva, a inclinação da curva, o formato da curva também, mas a inclinação da curva, onde ela intercepta com o eixo Y, assim por diante, ou seja, aquelas questões mais matemáticas, isso vai ser influenciado por aqueles fatores que a gente viu antes. Negócio, expectativa, avaliação que a pessoa faz, os bens que são complementares, os substitutos. Então entra em um monte de individualidade aí que a gente não vai nem avaliar concretamente. O ponto aqui é, se você junta as demandas de todos os compradores daquele mercado, né, e faz uma média, você tem a demanda de mercado. Certo? No caso aqui, simplificando, se você juntar a demanda desses dois aqui, da Catherine e do Nicholas, você chega na demanda de mercado. Simples, né? De novo, a gente tem que estruturar o nosso pensamento. E os deslocamentos da curva? Bom, já dou a dica para vocês. Tudo que não for preço gera um deslocamento da curva. O que é deslocar a curva? É aumentar a demanda, fazendo com que ela venha para a direita, como está aqui, ou reduzir a demanda, fazendo com que ela venha para a esquerda, como está aqui. Então, qualquer mudança que aumente a quantidade que os compradores desejam comprar a um dado preço, ou seja, naquele preço. Vamos dizer que o preço aqui, ó, vou fazer uma linha aqui. Essa linha ficou toda torta, mas deixa eu fazer de novo. Perdão, gente.
desenhar no mouse aqui as saudades do quadro negro da sala de aula. Vamos dizer que isso aqui seja a nossa linha. Aqui também o total de não vai ter problema. O preço seja 10. Tá? Se você está nessa curva D3 aqui, ó, você tem essa quantidade aqui. X. Se você está na curva D2, ou D1, na verdade, é a original, você tem Y. Y. Tudo aqui no Y de novo. E você está na D2 aqui, que é, no caso de aumento, você tem Z. Então, obviamente, X é menor que Y, que é menor que Z. Certo? Ou seja, neste preço aqui, você tem mais demanda na curva D2, menos demanda na curva D3, que é da demanda D1 aqui, era original. Então, o que é um deslocamento da curva de demanda? É qualquer mudança que aumente a quantidade, ou, aliás, deixa eu melhorar aqui, o que é um deslocamento na curva de demanda? Qualquer mudança na quantidade que os compradores estejam dispostos a comprar ao dado preço é um deslocamento. Se for para a direita, você aumenta a quantidade, se for para a esquerda, você diminui a quantidade. Certo? De novo, direita, esquerda, tá? Se você saiu dessa curva azul inicial e foi para a direita aqui, você teve um deslocamento que aumentou a curva de demanda, deslocamento para a direita. Se você tem um deslocamento para a esquerda, você vai uma redução da demanda. Vai ser um deslocamento da curva de demanda. E quais são as variáveis que afetam a quantidade demandada? Daí, gente, não tem segredo. Tudo que não for preço, todo o resto, tá? Renda, bens relacionados, custos, expectativas, a quantidade total de compradores naquele mercado, tudo isso gera um deslocamento na curva. E a banca sempre faz questão sobre isso, tá? O único fator que já gera deslocamentos ao longo da curva de demanda, aquela uma curva, ela não se move. Você só anda em cima daquela reta ou daquela curva que inclui o conceito de reta, já falou disso. Qualquer deslocamento que seja em cima da curva de demanda, isso vai ser um resultado de variação de preço. Todas as outras variáveis, renda, preço bem relacionados, boa expectativa, número de compradores, deslocam a curva em si. Tá? Exemplo, políticas antitabagistas. Então você tem aqui preço do cigarro, do pacote de cigarro, e o número de cigarros fumados por dia. Você tem uma demanda. Então, daí o governo passa uma demanda inicial aqui, que é D1, azul. Daí o governo passa uma política que desencoraja as pessoas a fumarem. Uma campanha de conscientização que muda os gostos dos indivíduos. Essa curva se desloca para a esquerda, tem essa redução que nós estamos vendo aqui, certo? Então, ao preço de $2, houve uma redução do nível geral de cigarros consumidos. A $2, antes as pessoas consumiam 20, agora estão consumindo 10. Mudança de gosto. Ah, não, mas o governo institui um imposto que aumenta o preço do cigarro para o indivíduo. Ou seja, o cigarro para ele ficou mais caro. Então você só teve um deslocamento ao longo da curva. Você mudou o preço. Então antes a pessoa consumia 20 cigarros, agora consome 12. Quando o preço subiu de 2 para 4. Então, você teve este movimento aqui, que gerou este movimento aqui. Certo? Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Lembrem lá da nossa mesa de bilhar. E a oferta, quantidade de um bem ou de um serviço que os vendedores querem ou podem vender, que essa é a capacidade de vender, de produzir e vender. Né? Determinantes da oferta individual, muito parecido com os determinantes da demanda. Primeiro, preço. E aqui o preço está positivamente relacionado com a oferta, que significa a lei da oferta. Quanto maior o preço de um bem, maior a quantidade ofertada. Número 2, preço dos insumos, ou seja, os custos que o ofertante enfrenta. Então, quando os preços de um ou mais insumos aumenta, a produção torna-se menos lucrativa, porque você tem mais custos. Certo? Se o preço dos insumos subir demais, o ofertante pode até querer fechar a fábrica. Ou seja, você tem uma relação negativa. Quanto maior o preço dos insumos, menor a oferta.
Tecnologia, ela reduz custos, aumentando a produtividade, a quantidade produzida, aumentando a produtividade e, portanto, a quantidade produzida. Então, quanto maior a tecnologia, maior a oferta. E as expectativas? Ah, não, os fabricantes de um dado produto, os vendedores de dado produto, sabem que está chegando o Natal. E no Natal, a demanda por brinquedos, por exemplo, lá, vamos escolher um produto de brinquedos, no Natal, a demanda por brinquedos aumenta bastante. É o pico de demanda por brinquedos no ano. Ou seja, chega essa época do ano, comecinho de novembro, as fábricas estão a mil, produzindo tudo que eles sabem que podem produzir, porque vai satisfazer aquela demanda elevada do Natal. Então, expectativas. Então, a oferta que a oferta da firma é a curva de oferta. Então, você tem aqui uma empresa que, de novo, produz sorvete, para continuar no nosso exemplo original. Então, se o preço for zero, ela produz zero. Se o preço for 50 centavos, ela produz zero. Se o preço for $1 ou R$ 1, ela produz uma unidade. 1,50, duas e assim por diante. De novo, uma relação positiva. Você bota isso no gráfico, você tem esse gráfico que tem uma curva ascendente. Ou seja, quanto maior o preço do sorvete, maior a quantidade produzida. Causa e efeito. Causa e efeito. Certo? Daí você junta as diferentes fábricas. O Mankiw faz uma propaganda gratuita aqui. Você tem a fábrica do Ben, você tem a fábrica do Jerry. Se você junta Ben e Jerry, você tem oferta de mercado. Então, oferta de mercado nada mais é que a junção das curvas de oferta das empresas ou dos ofertantes individuais. E quando você tem deslocamentos da curva, é igual no caso da demanda. Então, vamos dizer que você tem aqui essa curva inicial azulzinha, S1. Vamos dizer que você tem uma mudança no gosto dos clientes, ou nas expectativas dos ofertantes, ou de custos. Os insumos para a produção dos brinquedos se tornaram muito mais caros. Essa curva se desloca para a esquerda. Ah, não, você sabe que está chegando o Natal e a demanda vai aumentar muito. Então, essa oferta se desloca para a direita. Você tem um aumento. Deslocamentos da curva. E assim como no caso da demanda, o que faz o deslocamento ao longo da curva é só preço. O resto, o preço dos insumos, a tecnologia de produção, a expectativa, o número de vendedores, todos geram deslocamentos da curva em si. O preço é a única coisa que gera deslocamento ao longo da curva. Junta tudo, aí você vai ter o equilíbrio de mercado. Tá? O que é o equilíbrio? É a situação em que a oferta e a demanda coincidem. É um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio. Equilíbrio significa, se tudo se mantiver constante, não sai dali. A quantidade produzida e a quantidade demandada ficam ali. Então, neste caso aqui, você bota a curva de oferta aqui no gráfico, certo? Aqui supply. Você bota a curva de demanda no gráfico, você vê onde elas intersectam. Aqui neste ponto, vermelhinho. Neste ponto significa que ao preço de $2, a quantidade demandada de sorvete é 7. Este mercado está em equilíbrio. Ah, mas no dia a dia isso varia. Óbvio que varia. Esse equilíbrio ele nunca é estático. Varia a cada momento, a cada segundo, a cada minuto. Mas você consegue ter uma medição. Se você estiver olhando no mercado específico, você consegue ter uma medição que vai tirar uma média de períodos. Né? A média do preço do petróleo a cada ano foi D, a quantidade demandada esse ano foi D, então o preço de equilíbrio desse ano foi D, você consegue fazer uma média, né, e chegar nesses resultados. Então, ou seja, é uma análise que acontece sempre a posteriori também. Tá? Isso é importante lembrar. E os mercados fora de equilíbrio? Então, vamos dizer que você tenha essa seguinte situação. Né? O equilíbrio aqui deveria ser, como a gente viu no gráfico anterior, né? A um preço de 2, você tem uma demanda de 7, de 7 sorvetes. Mas vamos dizer que por uma semana excepcionalmente quente, aquela demanda aumentou por um período curto, teve um pico de calor aí naquela região, e daí os ofertantes aumentaram o preço deles para 2,50 naquela semana.
Aí na semana seguinte, o calor passa e volta ao normal e o mercado volta àquela situação de equilíbrio anterior. Mas agora os ofertantes já estão produzindo 10, que eles tinham conseguido cobrar 2,50, então eles estão produzindo 10. E o preço está 2,50, mas o gosto dos ofertantes, porque diminui o calor, dos demandantes, porque diminui o calor, diminui de novo, voltou ao normal. Então agora, a 2,50, na verdade, eles só querem comprar 4. Ou seja, você tem uma situação em que os demandantes aqui na curva de demanda, a 2,50 querem 4, mas a 2,50 os ofertantes estão oferecendo 10. Ou seja, você tem este hiato aqui, certo, entre essas duas curvas, que vai ser um excedente de oferta, surplus, excedente. De quanto é o excedente? 6. Você tem 6 unidades a mais sendo produzidas do que a demanda de mercado. Como que eu sei que é 6? 10 menos 4. Você tem um excedente de 6, certo? E o caso contrário, fez muito frio, as pessoas pararam de comprar sorvete por 1 ou 2 semanas, caiu a demanda. O que os ofertantes fizeram? Reduz o preço para a gente vender aquilo que está lá, reduziu o preço e começaram a produzir menos. Então agora o preço está 1,50. Significa que os ofertantes oferecem só 4. Mas daí o tempo esquentou de novo, os demandantes voltaram a demandar a demanda normal deles é 1,50, a demanda normal deles é 10. Então você vai ter uma escassez, shortage. E de quanto vai ser a escassez? Bom, nesse caso aqui também, convenientemente, é 10 menos 4. Então você vai ter uma escassez de 6, mais uma vez. Certo? O mercado está fora do equilíbrio. Ou seja, quando os ofertantes perceberem que a demanda tá mais alta, eles vão começar a botar sorvete no mercado, vão aumentar o preço e a coisa volta ao equilíbrio naturalmente, segundo a teoria tradicional. Então, analisando aqui, juntos, como que você faz? Você primeiro tem que decidir se o evento interfere na curva de oferta ou na de demanda, ou em ambas. Decidir em qual direção aquela curva se desloca e usar o gráfico de oferta e demanda para ver como o deslocamento altera o equilíbrio. Então, mais uma vez, vamos dizer que você tem esse equilíbrio inicial aqui nas curvas azuis. Você tem esse ponto de equilíbrio inicial aqui nas curvas azuis. Como a gente falou, um período de tempo quente aumenta a demanda para o sorvete. Então, a curva de demanda aumentou para D2, ela teve um deslocamento para a direita, aqui a setinha aqui. Então, você vai ter um novo ponto de equilíbrio, onde ela intersecta a curva de oferta, né? Este novo ponto de equilíbrio, neste ponto de equilíbrio, o preço vai ser 2,50, a quantidade ofertada vai ser 10. Este é o seu novo equilíbrio. Simples, mas de novo, tem que seguir a ordem correta, senão você vai se embananar. Vai ser assim, desde a análise mais básica, como essa aqui, até aquela coisa mais sofisticada, que, né, dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. O princípio é sempre o mesmo. A complexidade da análise muda, sim, mas o princípio é sempre o mesmo. Beleza? Então, exemplos aqui clássicos, né? Aumento da quantidade de um dado produto, no caso que a gente está continuando no sorvete, certo? Ice cream cone. Então, houve aqui, você tinha esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio inicial, com a demanda inicial e a oferta inicial. Houve aqui um deslocamento grande da demanda para o sorvete, e ao mesmo tempo que você teve algum fator exógeno aí, sei lá, uma crise, né, de leite, leite é um consumo essencial para produzir sorvete, teve menos produção de leite, né, caiu a oferta, você tem um S2 reduzido aqui, então você vai ter um equilíbrio novo no P2 aqui e no Q2 aqui, que é de quantidade, P de preço, certo?
Então, o resultado final vai sempre depender da interação dessas curvas. Mesma coisa aqui. Então, você tinha um equilíbrio inicial nas curvinhas azuis aqui, certo? Então, supply, oferta um, demanda um, você tinha esse pontinho de equilíbrio aqui. Você tem algum fator exógeno, de novo, um clima quente, né? Semana de tempo quente. Aumentou a curva de demanda para a direita, levou a demanda para a direita, mas você tem uma grande queda de suprimento, porque, de novo, sei lá, teve vaca louca na, nos produtores de leite daquela região, então os produtores de sorvete estão sem leite, então vai ter uma grande queda na oferta de sorvete. Então você vai ter um novo ponto de equilíbrio. O resultado final vai sempre depender da interação dessas duas curvas. Na prova, se isso aqui cair, gente, vai ser algo muito simples. Você desenhar um gráficozinho e a banca vai dar exatamente os pontos para você, porque senão, porque essa conta na mão assim seria algo super complicado de fazer já, tá? Porque de novo, você vai para matemática, você já teria que fazer, né, enfim, pegar as funções, equalizar ali, já pode começar a dar um trabalhinho. A banca não bota isso na prova para vocês, tá? Vamos ver aqui exemplos de questões de prova, para finalizar essa nossa aula introdutória, em que a gente chegou ao equilíbrio de mercado, os conceitos básicos. Olha só como isso aqui já ajuda a gente a responder perguntas de prova. Mesma sala super introdutória aqui. Esse risquinho que eu fiz aqui sem querer. Vamos lá. O modelo de concorrência perfeita, de novo, que é o nosso modelo ideal, estudado nos capítulos iniciais de economia, não tem a intenção de representar os mercados exatamente como eles são na realidade. Como todo modelo, o principal objetivo é o estabelecimento de referências teóricas de resultados ideais para comparação com aquilo que se observa nos mercados reais. Nesse BOR, surge o estudo das denominadas falhas de mercado. Cada falha de mercado é o resultado da quebra de um dos mais pressupostos do modelo de concorrência perfeita. Para dar exemplo, a falha de mercado de informação assimétrica tem origem no fato de os agentes, firmas, consumidores não terem conhecimento completo acerca de todos os aspectos envolvidos no referido mercado. Essa é a razão porque eu falei quando a gente fala de concorrência perfeita. Geralmente a gente bota que existe uma informação perfeita. Se a informação for assimétrica, começa a dar problema, mas já nos modelos mais sofisticados, tá? Ah, acerca de todos os aspectos envolvidos no referido mercado, de modo que suas decisões podem não ser ótimas, como prevê o modelo de concorrência perfeita. Então, a respeito de outras falhas de mercado, eu julgo os itens a seguir. O monopólio é uma falha de mercado relacionada à quantidade e à dimensão dos agentes do lado da oferta. Sim, como já falou, é quando você tem um mercado, quando você tem um único ofertante que domina todo aquele mercado. Ele é muito grande. É uma questão correta. Simples assim. Quando o preço de equilíbrio não considera recursos impostos pela transação a agentes terceiros, não envolvidos diretamente na transação ao estudo, ocorre uma externalidade negativa, exatamente. Lembra da fábrica de papel? É a definição aqui. Você vê que a prova é. O conceito é simples, só tem que estar com o conceito. Bens rivais são uma falha no mercado relativa a marcas concorrentes de um mesmo produto. Não, tá? Não são marcas concorrentes de um mesmo produto. Bens rivais são, por exemplo, como a gente falou, arroz e, e macarrão. As pessoas substituem um pelo outro. A gente está falando de, sei lá, macarrão marca X versus macarrão marca Y. Bens rivais está falando do tipo de produto, tá? Então não tem a ver com a marca, o conceito. Bem rival é, não, o preço do arroz aumentou, eu preciso continuar comendo carboidrato, então vou comer macarrão. O bem público é uma falha de mercado originada pela produção do bem pelo setor público, ou seja, pelo governo. Não, não é isso. O bem público é um bem que não tem um proprietário privado, certo? Por exemplo, o oceano é um bem público, certo? Por definição, a atmosfera é um bem público. Todos nós compartilhamos da atmosfera. Né? O problema é que as externalidades negativas da ação dos agentes privados, individuais, podem afetar aquele bem público. Então, você tem uma dificuldade de gestão, você não tem um único proprietário. Tá? Então, a gente vai estudar, a gente vai ter uma aula que a gente fala da tragédia dos comuns e dos bens públicos. Tá? Então, questão errada. Esse aqui é o conceito. Isso aqui a gente ainda não viu na aula de hoje, mas presumo que a maioria de vocês já conhecesse essa ideia do bem público. Questão de 2020. Em um país pequeno, o mercado de maçãs funciona em equilíbrio de concorrência perfeita. Então, se a banca já disse para você que é concorrência perfeita,
Lembre-se do pressuposto. Muitos tomadores, muitos compradores e muitos vendedores, eles são todos tomadores de preço. Em determinada data, o quilo da maçã, o quilo da maçã é vendido em todo o país por R$ 5, ou 5 unidades daquele dinheiro. Considere nulos os custos de transação e os custos de menu, para não complicar a análise. Aqui é custo de transação, a gente fala disso no futuro. Na verdade, a gente nem vai falar direito, porque aqui a gente está só nos conceitos mais diretos mesmo. De acordo com essa situação hipotética, julgue certo ou errado os itens a seguir. Se o novo morador migrar para o país e não houver choques exógenos de oferta e demanda, pagará o preço de R$ 5 por quilo de maçã que adquirir. Sim, lembre-se, é um mercado de muitos agentes, tanto vendedores quanto compradores. Todos eles são tomadores de preço, porque é uma mercado de concorrência perfeita. Ou seja, ele não tem, essa única pessoa não tem capacidade de influenciar o preço do produto. Não é falar daquela pessoa entrar no mercado que vai mudar o preço, porque, de novo, todos os agentes são tomadores de preço. Então, questão correta. Ah, mas a questão falou que é um pequeno país. Ignora. Diz concorrência perfeita, parte dos pressupostos de concorrência perfeita. Não complica a tua análise de maneira desnecessária, tá? Esse é um grande erro que os candidatos fazem. Já embutiu um monte de informação nova na análise. Se a banca não embutiu aquilo na tua informação, ignora. Ela está dizendo concorrência perfeita é concorrência perfeita. Uma nova mercearia que venda maçãs no pequeno país não terá incentivos para vender as frutas por menos que R$ 5 por quilo, pois obterá lucros menores do que conseguiria caso mantivesse o preço no nível de equilíbrio. Exatamente. Todo mundo é tomador de preço. Se ela vender por menos de 5, ela vai tomar prejuízo. Ela pode vender assim. Ela é tomadora de preço, ela nem para cima nem para baixo, não tem escolha, digamos. Vai ser contra o interesse econômico dela. Nós vamos estudar por quê. Né? Daqui a 5, 6 aulas, que a gente for falar da formação de preço, de como você chega nesse preço a partir do cálculo lúdico econômico da empresa, você vai entender, porque não vai nem para um lado nem para o outro. Vai ser exatamente aquele preço. Mas, de novo, para fins de questão, basta você saber que aquela empresa é tomadora de preço. Número 3. Suponha que no final do ano haverá a Festa Nacional de Tortas de Maçã. Haverá a Festa Nacional das Tortas de Maçã não prevista no pequeno país. Então, decidiram de última hora que vai haver uma festa. Isso causará uma elevação no preço e um aumento na quantidade de quantidades vendidas de maçã. Exatamente, vai ter uma festa da maçã, ou seja, o gosto dos compradores mudou e a expectativa dos ofertantes mudou. Então, vai aumentar os dois, tanto a demanda quanto a oferta vão aumentar. Isso vai causar uma elevação no preço? Sim. Aumento na quantidade produzida? Sim. Você provavelmente vai chegar a um novo equilíbrio. Aqui, de novo, a gente está partindo do pressuposto que as duas curvas vão se deslocar na mesma direção, certo? Um mês depois da data do texto, uma epidemia, prova de 2020, né, assolou o país, enfim, é prova da Covid, assolou o país e reduziu a população em 40%. Para evitar uma crise no setor de maçãs, o governo fixou o preço das maçãs em R$ 5 por quilo. Com isso, conclui-se que a quantidade semanal vendida de maçã será a mesma diante da epidemia. Agora você tem muito menos compradores. Você causou uma grande queda na curva de oferta, um grande deslocamento para a esquerda na curva de oferta, na curva de demanda. Um grande deslocamento para a esquerda na curva de demanda. Certo? Ela estava aqui, vamos colocar esse gráfico aqui. Certo? Você tinha oferta e demanda inicial. Essa curva de demanda aqui, ó, D1, caiu para cá. Certo? Se você mantiver o preço inicial de 5, agora você vai ter, né, uma quantidade muito menor. Você estava aqui, Q1, agora você está aqui em Q2. Certo? A quantidade vai cair. Simples assim. Tá? Porque você vai ter um número muito menor de compradores. Então aquele preço vai ser alto para eles continuarem consumindo a mesma quantidade. Se for para vender a mesma quantidade, vai ter que ter uma queda do preço. Vocês já sabem disso aqui intuitivamente também. Mas a gente vai treinar bastante até isso aqui ficar natural. Ok? Vocês veem que as questões de prova, eu sei que é uma aula rápida e que talvez para vocês, principalmente se for um tema muito árido, você fique um pouco assim, ah, meu Deus, ainda não consigo raciocinar nessa velocidade. Tudo bem, você não precisa ter acompanhado exatamente um raciocínio
enquanto eu estou resolvendo as questões, vocês veem que eu vou rápido, porque tem muito tempo de treino nesse tipo de assunto. Mas se vocês pararem, recomendo que vocês façam isso, pararem e racionalizarem, raciocinarem através da questão, pelo seu próprio caminho, conectando os pontinhos a partir do que a gente viu durante a aula, vocês vão chegar nas mesmas respostas. Então façam esse esforço se precisar. Se você não estiver conseguindo fazer, me manda mensagem para eu te ajudar. Eu gostaria que você já fosse capaz de responder essas perguntas aqui, tendo assistido só essa aula. Ok, gente? Então, olha só, essa foi a nossa aula introdutória aqui, do nosso curso, aula número 1, aula introdutória, aula número 1. Eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Como eu falei, eu quero construir um curso novo aqui para vocês. Espero que o jeito que eu tenha falado seja acessível, seja inteligível para vocês, mesmo que para quem é economia é aquela matéria mais odiada. Façam uso da comunicação comigo para resolver todas as dúvidas. E, por favor, qualquer crítica, qualquer sugestão, também entre em contato. Vai fazer muita diferença para a gente construir o melhor curso de economia possível para vocês. Beleza, gente? É isso. Semana que vem a gente tem mais aula. A gente começar a entrar aí nesses detalhes de mercado, de concorrência perfeita. A gente vai começar a falar de elasticidade, que é um tema super importante. Soa super complicado, você fala, meu Deus, o que é elasticidade? O que é esse conceito? Mas eu vou tentar mostrar para vocês da maneira mais simples e objetiva possível. Tentem fazer as leituras que estão indicadas na ementa antes da aula de preferência e nos vemos na próxima aula, ok? Forte abraço, gente. Até a nossa próxima aula.